Pois é, pessoas, hoje eu estou aqui para trazer a minha opinião a respeito de Five Nights at Freddy's Security Breach, a DLC, e vou falar no conjunto como um todo, né, pelo menos conversar com vocês. Tô optando fazer não só a minha opinião e trazer aqui, mas também para atualizar vocês do vídeo de ontem a respeito do FNAF Plus, né, falando pra vocês do remake de FNAF, de tudo que aconteceu e tudo mais. Confiram no vídeo, tem muita coisa pra falar hoje e peço a vocês pra verem, né, pra gente também, sabe, ter um debate, ter uma conversa também nos comentários, vocês trocarem ideia aí também, mas também informando vocês de tudo pra vocês não ficarem perdidos. Ontem eu soltei um vídeo falando a treta que aconteceu do FNAF Plus, falando, né, o que aconteceu com o jogo. O FNAF Plus, caso vocês não saibam, seria a ideia de um remake do primeiro Five Nights at Freddy's. Seria um novo ponto de vista, uma reimaginação do negócio, onde teria muitas outras coisas linkando com o FNAF 2, com o FNAF 3, aquela coisa toda, né, da história e tudo mais. Parece que virou Lost Media. Lost Media é a mídia perdida e tudo mais, que eu já vou explicar também nesse vídeo. E também, né, vai ter a minha opinião do SB, qualquer coisa eu vou pôr no timestamp aqui pra vocês ficarem, né, mais assim inteirados. Ó, vou falar do FNAF Plus, vou falar da opinião do Security Breach, vou pôr no vídeo só, que aí a gente não perde o fio da meada. Então antes nós irmos, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por estarem assistindo também. E comenta aí o que vocês acharam do Security Breach e também, né, de tudo que tá rolando em FNAF agora. Vamos falar então do assunto mais urgente, que é justamente o remake de FNAF foi cancelado. Ele já foi até removido na Steam. Não tem mais ali para a opção de ter, sabe, wishlist, né, para você colocar na lista de desejos, esse tipo de coisa. Parece que o jogo foi removido e daqui a pouco a página vai ser deletada, que demora um tempo para ser deletado. Como hoje é sábado, então as pessoas da Steam, melhor dizendo, né, os funcionários e tudo mais, não trabalham de final de semana, mas já veio a atualização, mas a página talvez nos próximos dias seja completamente derrubada. E aí ela vira Lost Media, que é uma mídia perdida, onde a coisa a gente viu, acompanhou, nunca sequer chegou a termos realmente o jogo em mãos. Então, perdemos o jogo, né? Perdemos o jogo, infelizmente. E eu expliquei tudo o que aconteceu ontem. E só dando um paralelo ainda, né? Falando de ontem. Acredito que a galera veio começar a falar bastante coisa. Eu acredito que eu falo, tipo assim... vai ter gente falando... Ah, é culpa da fanbase, que não sei o que. Eu falo, cara, não acho que é tanto, não. Porque o Fisnon, ele já tava fazendo muita coisa, sabe? Complicada, melhor dizendo. Ele já tava propagando uma entidade tóxica, um cara meio assim, meio revoltado das ideias, e infelizmente isso acabou refletindo, talvez, na decisão do FNAF Plus ter sido cancelado de uma vez. Então, acho que por questão contratual, o Scott junto com a Clickteam decidiram encerrar o jogo, encerrar as atividades do jogo, e aí então, talvez eles estejam planejando fazer um remake por eles mesmos, não sei. Talvez o Scott esteja conversando com alguma outra equipe, com uma outra produtora, ou juntando algumas pessoas, né, da fanbase, talvez, para tentar fazer um remake oficial de FNAF, não sei dizer. Pois parece que a própria... Eu lembro que a Steelwood já deu algumas ideias querendo fazer um FNAF dos anos 80, sabe? Trazer uma coisa daquela época. Então pode ser que o Scott falou assim, bom, já que a gente pode fazer um remake, já que FNAF vai fazer 10 anos, talvez eles estejam começando a produção desse jogo agora para lançar no aniversário de 10 anos. Só estou chutando a ideia. Mas é uma pena, porque o FNAF Plus estava praticamente pronto e eu acho que por conta do contrato eles decidiram cancelar, né? Infelizmente. Bom, então agora virou uma mídia perdida. O que nós temos é só a fangame daquele russo, que eu já até trouxe no canal. Eu tava com thumb pronta, com todas as coisas prontas e agora... já era. Não acho que vai voltar, rapaziada. Não acho que vai voltar. Não acho que o jogo vai ter aí sabe, uma segunda chance. Eu não sei dizer. Eu acredito que não. Porque quando envolve coisa contratual, coisa assim e tudo mais, quando quebra de contrato, rescisão de contrato, essas coisas, eu acho que já era. Desse caso eu acho que já era. Porque aconteceu a mesma coisa com o John O'Chrome, que foi o responsável pelo One Night at Flumpts 3. Se vocês se lembrarem, ele fez o ONAF, e aí o problema foi o quê? Ele lançou o jogo e depois ele teve os problemas, que ele tava, coisa assim, envolvendo menor de idade, eu não preciso nem explicar direito, porque na época foi terrível explicar. E aí, enfim, o cara passou por tudo isso e o jogo foi cancelado, o jogo também foi removido e iria ter ainda o Egg Collection, né? Ainda ter a coleção do ovo e...
a coleção do ovo foi completamente aniquilada também, foi cancelada. A coleção do ovo, né, o Egg Collection, iria pra PC, iria pra console, iria pra tudo que é coisa também. Iria ter merchandise do Flumpty, mas tudo foi cancelado, né, por conta das polêmicas. E o próprio Jonochrome saiu de tudo, ele nunca mais voltou, né? Ele falou que ia se tratar e ficar por isso mesmo. Mas o jogo saiu, então o jogo foi devidamente lançado, mas aí o negócio aconteceu depois. No caso aqui, o Fisdom, aconteceu o negócio que aconteceu antes do jogo sair, então eles decidiram puxar tudo da tomada e ficou por isso mesmo. É uma pena, vamos ver quais outras notícias nós teremos no futuro, eu vou informando vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos agora falar de Five Nights at Freddy's Security Breach, que é o grande tema do vídeo, o que eu achei do jogo, dando um pouco da minha opinião pra vocês e conversando, trocando uma ideia, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu já tenho que começar pra vocês é falando que a DLC, ela é bem melhor que o jogo original. Tá certo que o jogo original, ele trouxe, né, uma base enorme, foi muito bonito, teve muita coisa, mas o jogo, infelizmente, lançou com diversos problemas, que nem eu falei pra vocês, e isso conta muito na hora de dar uma opinião ou falar a respeito. Eu acho que o Security Breach, ele teve uma proposta até que interessante, mas eu não acho que funcionaria muito bem como um jogo, sabe, de terror ou algo mais assustador. Tanto que o Security Breach, ele é bem leve, né, se for parar pra pensar assim em termos mais pesados, de coisas assustadoras, mas a DLC, justamente o Ruin, ele traz algo bem mais diferente e ele tem um negócio bem mais assim assustador em alguns momentos, tem mais coisas assim que te deixam aflito, o cenário é bem mais claustrofóbico e as coisas acontecem de maneira, vamos por assim, mais organizada, melhor dizendo, do que no próprio Security Breach, onde o negócio é totalmente, ó, larga aí o negócio, você tá todo livre no mapa, você pode fazer o que você bem entender, você só vai depois cumprir as missões e você pode fazer aí andando por tudo que é lugar. Se a proposta era essa, devia ter mais coisas pra fazer dentro do próprio Security Breach, justamente que o jogo original. Poderia ter vários outros minigames, se a ideia era justamente colocar um negócio enorme pra gente poder ir a algum lugar, sabe, ver coisas da Fazbear, ver outras atrações e ver todo esse negócio. Se a ideia era ser isso, eles falharam, na minha opinião, porque o jogo ainda tenta se manter numa linearidade de história, você visitar as coisas, mas ainda assim é muito aberto. Você pode simplesmente correr dos animatrônicos, que não tem problema nenhum. Você pode se esconder dos animatrônicos, que a inteligência artificial deles acaba bugando e tudo mais, ou às vezes nem te achando, ou te achando logo de primeira, mesmo você tendo se escondido perfeitamente. Mas não é tanto da primeira parte que eu quero falar hoje, eu quero falar mais da DLC, porque eu gostei da DLC. Já quero dizer que eu acho que a DLC, ela, em comparação com o Security Breach, ela é muito melhor, justamente porque ela traz mais consistência de personagens. A própria Cassie, ela tem bem mais personalidade, dá pra entender um pouco mais a história dela, dá pra entender por que ela tá ali, dá pra, sabe, ver todos os pontos de tudo que tá acontecendo. Diferente do Gregory, que às vezes ainda é até um grande mistério do porquê que esse moleque entrou lá dentro, a gente descobre que tem outras coisas nos livros e tudo mais, sendo que aqui, na DLC, a Cassie, ela já é bem mais explicada, que ela tem a animatrônica favorita dela, que é a Roxane, e tem toda mais uma profundidade envolvendo ela, envolvendo a animatrônica, envolvendo o porquê dela tá ali, da amizade dela do Gregory e tudo mais, que, tipo, incorpora bem mais a parte de história. Eu acho que de história, a DLC, ela se propõe a fazer um negócio bem mais interessante que o próprio Security Breach. Tá certo que, na minha opinião, a DLC, ela tomou um caminho que ninguém esperava, o que até que é bom, porque a gente tava contando com o final. O verdadeiro ser o Burn Trap, que seria, né, a volta do William Afton, aquela coisa toda, né, ele sendo reincorporado no animatrônico e voltando, existindo, e nós descobrimos que não. Talvez o Burn Trap nunca sequer chegou a existir e seria mais uma possibilidade do que poderia acontecer, visto que o Blob realmente aconteceu. Eu já até expliquei pra vocês que nos livros dá a entender que realmente teria a formação desse bicho, visto que o Mímico já estava dentro da pizzaria antes e tudo mais, que foi colocado lá dentro, né, pelos funcionários, pela própria Fazbear, na verdade, e aí a galera reprogramou esse bicho para fazer uma limpeza lá dentro. Caso vocês estejam perdidos, nós estamos resumindo o Tales from the Pizzaplex, e o que dá a entender é que os livros, eles vão explicar muitas coisas da história e vão dar muita coisa a entender de que o Mímico já estava lá dentro, de que as coisas que ele acabou fazendo lá e dividindo e tudo mais, pode ter acabado se tornando o Blob, e aí justamente eu já até trouxe os vídeos explicando, e o Tales from
from the Pizzaplex está se comprometendo a expandir essa história e também dar outros detalhes que faltaram, né, no meio do caminho do Help Wanted pro Security Breach e agora até pra DLC Ruin. Parece que o Mímico vai ser, ou pelo menos tá dando a entender que seria esse bicho criado, né, por um outro cientista e que acabou, né, fazendo um monte de besteira e acabou acontecendo um monte de cagada com ele. Como não é tanto pra falar da história, porque hoje também já vou falar pra vocês que a gente vai dissecar isso melhor aqui no canal, tenho que falar pra vocês que o Mímico, ele é criado pelo Edwin Murray, e esse Edwin Murray, ele tá colocado nos livros como um outro cara, engenheiro, brabo pra caramba. Eu falei cientista, mas ele é um engenheiro, desculpa. Ele teria mais expertise e também seria um Henry Emily 2, melhor dizendo, quase. Ele seria um cara que também teria um grande talento que a Fazbear acabou encontrando as coisas dele e acabou pegando, né, a sua tecnologia, as suas ideias e reincorporando junto da Fazbear Entertainment. E aí, né, veio esse Mímico junto com esse cara e tudo mais, o que daria a explicação desse bicho, né, existir. E aí, o que acontece? Tem gente teorizando que a Cassie seria filha desse cara. Já quero dizer pra vocês que a gente não tem pistas disso, não tem nenhuma comprovação a respeito disso, pois ela fala que a parte que ela entende, né, que ela fala, por exemplo, ah não, mas meu pai gostava muito do Bonnie, e ela pega uma ferramenta e fala, meu pai era um técnico, ele usava essas coisas aqui. Então, o pai dela era um funcionário, era um técnico e não um engenheiro-chefe. Ela não fala que o pai dela criou o Bonnie, ela não fala que o pai dela ajudou a construir alguma coisa, ela fala que o pai dela era um técnico da Fazbear Entertainment. Então, o Edwin Murray, ele era um cara muito importante da Fazbear. Ele não era um cara, tipo assim, um Zé Mané. Ele era um cara realmente importante, pelo que dá a entender nos livros. Não acho que também a Cassie seria filha dele, mas, enfim, é só dando uma ideia mesmo do que a gente tem até agora. A Cassie é filha de outro cara que também a gente não sabe quem é os pais dela, mas a gente sabe que o pai trabalhou na Fazbear Entertainment. E o Edwin Murray é um cara lá das antigas, ele já tem uns 60 e poucos anos, né, pelo menos na história do Pizzaplex, que ele criou o Mímico e tudo mais, e também um entusiasta de criar animatrônicos. Voltando aqui à minha opinião, acredito que a DLC ela tomou um caminho até um pouco mais seguro, justamente para não fazer tanta confusão, e acredito também que o propósito do Security Breach era justamente tentar dar um pouco de ênfase, ou pelo menos explorar um pouco mais alguns personagens que poderiam ser mais impactantes nessa nova linha de Five Nights at Freddy's. Tá certo que a gente ainda tá vendo vestígios do passado, que foi o Help Wanted, mas parece que eles estão tentando, sabe, colocar novos personagens para dar uma trama melhor e tudo mais, mas eu também concordo que eu acho que eles deveriam ter feito de uma outra forma, ou pelo menos um pouco mais aprofundado. O que eu quero dizer é, eles começaram a introduzir uma personagem chamada Vanessa, e essa Vanessa seria uma pessoa que trabalhou dentro da Fazbear, e ela fez coisas dentro da Fazbear e tudo mais, e aí isso poderia ser explorado pra caramba, com várias coisas que ela passou lá dentro e tudo mais, até histórias da Fazbear Frights ou do Pizzaplex mesmo, lá o Tales from the Pizzaplex, poderiam ser bem mais explicados e também bem mais detalhados. Mas eles tomaram a decisão de botar um monte de e-mail e até e-mails que foram excluídos lá dentro do jogo da Illumix. E aí, cara, uma confusão do caramba. Eu vou falar de verdade, acho que a Vanny é um baita potencial desperdiçado. Tipo, tem sombras dela na DLC? Tem, a própria máscara que nós utilizamos e tudo mais, mas eu acredito que o conceito da Vanny, o conceito, sabe, do vírus entrar na cabeça, aquela coisa toda, poderia ser muito, mas muito bem explorado, e eles decidiram tomar outros caminhos e outras decisões, e aí, tipo, deixaram a Vanny cada vez mais, como posso dizer, ela tinha grandes teasers, ela tinha coisa, o mistério daquela coelha, o que tá acontecendo, ela vai levar as coisas do William Afton, pra depois pegar e ela ser resumida para algumas partes do jogo, e aí a gente descobre que ela foi libertada num passe de mágica lá no Princess Quest, e é isso, e ela foi liberta, e é isso, todo mundo tem que aceitar agora e acabou. De novo, acho que a história poderia ter sido um pouco mais elaborada, um pouco mais explicada, porque dá pra ver que eles têm condições de fazer isso. A Cassie mesmo eu achei uma baita da protagonista, muito melhor que o Gregory, na minha opinião, e também os próprios animatrônicos poderiam ser bem mais explorados, com as suas histórias e tudo mais. Parece que eles têm condições de fazer isso, porque a Roxane eles conseguiram fazer um negócio desse na DLC. Então, tipo, eles poderiam ter feito algo a respeito com isso, mas o problema é que no Security Breach normal, parece que o Glamrock Freddy, ele é um paizão que quer cuidar de uma criança que ele mal conhece, que ele até fala, eu não sei quem é você, quem sabe qual é o seu nome, não tem banco de dados, não tem nada, ele só vai seguir na criança e é isso, sabe? E aí depois é que tem as explicações do livro, que não sei o que o Gregory já tava lá dentro, fazendo as coisas e tudo mais. Enfim, o negócio
negócio meio estranho das ideias. Mas vamos lá, num jeito mais de terror e tudo mais, acho que ainda faltou pelo menos um pouco de aspecto de se sentir realmente oprimido, porque aquele coelho, se você tirar a máscara, ele não te dá mais medo nenhum. Você fica de boa andando por aí e só se você fizer uma cagada de trombar com o animatrônico que você realmente toma mesmo ali um game over, aquela coisa toda. Mas se fosse pra ter um perseguidor, um negócio assim, que era a sensação que eu tava esperando no Security Breach, tipo a Vayne aparecer em qualquer momento, a Vayne ser esse personagem, esse coringa, né, melhor dizendo, que pode aparecer a qualquer momento e vir pra cima e você se sentir acuado e ter que fazer alguma coisa. Se era essa a intenção de fazer com esse coelho absurdo, né, o MXES, se era isso, não deu certo também, porque o bicho você tira a máscara e é isso, você já tá tudo de boa. Tá certo que é aquela coisa, vai te forçar a você não ficar com a máscara e talvez te impedir de continuar fazendo suas tarefas, mas o grande problema é justamente esse, você tem que continuar fazendo as suas tarefas normal e quando você tira a máscara tá tudo de boa. Então é tipo assim, tá certo que não é o mesmo conceito de se esconder, mas querendo ou não, ainda é um pouco. Tá certo que eles fizeram de uma maneira até um pouco melhor, deixa os cenários um pouco mais claustrofóbicos, o próprio Daycare Attendant tá bem melhor também. Na verdade, ele já é bom no Security Breach aqui, só melhoraram ainda mais, né, a ideia do eclipse, aquela coisa toda. Então, tipo, de novo, eu acho que em termos de história, ele foi bom. Poderia ser melhor, justamente porque eu acredito que a Vanessa e Vayne tinham um potencial muito maior. Cara, podia explicar tanta coisa e fazer tanta parada e tal. Mas outra coisa boa também que confirma que o William Afton foi de arrasta, o homem por trás do ruim foi realmente de caixa, foi realmente de link na descrição, não tem mais o que fazer, o homem já era. O que é muito bom, né? Finalmente, aquela coisa, né, do FNAF 6 não ter sido o final verdadeiro, foi o final verdadeiro também pro William Afton, pro Henry, pro Michael e pra todo mundo. E agora é uma nova linha, é uma nova história contando esses personagens. E tipo, beleza, eu fico intrigado do que vai acontecer com Vanessa, com Gregory, até com o que a Cassie tá passando, qual é o final verdadeiro agora da DLC. Creio eu que seja o final do Mímico, né, pra acabar com esse bicho de uma vez. E a Cassie tá lá ainda, né, dentro, ou talvez a Roxane vai lá e abre a porta e ela sai e tudo mais. Talvez venha a confirmação de qual é o final nos próximos livros do Tales from the Pizzaplex. Mas de novo, eu entendo também que a galera também não gosta desse tipo de coisa e eu acho também um ponto bem válido. Os livros, eles eram pra complementar a história e não ser a história em si. Eu acho que esse é um ponto bem importante de uma crítica que eu faço aqui. Acredito que, igual Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet, eles complementavam a história, eles davam um novo, sabe assim, um novo ponto de vista, uma nova ótica e apresentando personagens. Eu acredito que isso poderia ser agora o Fazbear Frights, o próprio Tales from the Pizzaplex, mas parece que eles estão tomando o caminho de explicar tudo mesmo nos livros, e é isso, pois parece que o negócio ficou uma quimera gigantesca que agora talvez eles estejam tentando controlar. A DLC, ela dá uma controlada nisso? De certa forma, pois ainda fala, né, que o próprio Mímico ainda existe, esse Mímico não foi apresentado nos jogos direito, esse Mímico ele veio dos livros e tudo mais. É um negócio meio complicado, pra quem não tá acompanhando os livros, vai ver esse bicho e não vai entender nada, e é justamente esse o problema, tem que pegar e ver todos os meus resumos, o que é bom, né, a gente ganha aqui uma coisinha, mas eu falo que pra quem tá acompanhando pelos jogos somente, fica completamente perdido, não sabe nem o que tá acontecendo, não tem nenhuma informação desse bicho nos próprios jogos, o bicho fica completamente misterioso das ideias, o que eu acho que a essa altura poderia ter mais alguns detalhes desse bicho, poderia ter mais algumas explicações, pelo menos pontuando o que é esse bicho, explicando quem é o criador dele nos jogos, sabe, pra não ter esse problema de retconizar tudo. Tá certo que FNAF é cheio de retcon e vários outros jogos de FNAF também, né, justamente vieram depois, justamente pra explicar coisas do passado. Tá aí a caixa do FNAF 4 como exemplo, o Sister Location, o próprio FNAF 6 e vários outros pontos que foram colocando daqui pra ali, né, pra gente continuar explicando essa história em várias outras mídias diferentes. Mas então, acredito que a história da DLC, ela é bem boa, gostei da protagonista, gostei da relação dela com a Roxane e também, né, a ideia do que o Gregory é um bicho ruim, um moleque diabrado do caramba, que também já tá dando paralelo dos livros, que o moleque não era coisa boa, e agora parece que ele tá, né, junto com a Vanessa, e ele sempre esteve, talvez, ali em aliança com a Vanessa, e talvez ele já até sabia da Vayne e tudo mais. Acredito que em questão de gameplay, ele força a gente a usar bem mais as câmeras, o que é bem interessante, e eu acho bem mais legal. Você fica ali, sabe, parado, fazendo as coisas, lembrando bem o FNAF mais antigo, coisa que no Security Breach, cara, você não precisa usar
as câmeras pra nada. Você só é forçado pra usar uma vez e acabou. O resto, dane-se. Aqui não, você tem que usar pra justamente fazer as coisas acontecerem. E ainda tem alguns momentos bem legais, onde tem aquele bicho, né, o MXES podendo vir pra cima. E aí tem o animatrônico também podendo vir pra cima, o que te deixa bem mais acuado, melhor dizendo. Então tem bem mais cara de FNAF, vamos pôr assim, né? O negócio tá tentando voltar à essência, porque o Security Breach ele foi muito longe da curva, né? Ele foi muito longe e agora eu acho que eles estão tentando resgatar, né, esse ponto de volta. Eu acho que em questão de gameplay, é até que, assim, interessante, é legal a ideia da máscara, aquela coisa toda. O jogo, ele faz você se sentir bem mais acuado, já que você não consegue se esconder. Se os animatrônicos te verem, é praticamente game over, diferente do Security Breach, que dá pra você fazer tipo o Ronaldinho Saucer, dá pra você ficar desviando e metendo louco pra cima e pra baixo. E eu acredito que justamente eles deram uma arrumada nisso na DLC. E tem, assim, algumas coisinhas interessantes que dá pra explorar, não é lá muita coisa, mas eu acho que isso é até bom pro jogo não ter ficado enorme, aquela coisa de tipo, você ter tantos lugares que dá pra você ir, sendo que tem lugares que você não faz nada. E pra mim esse é o grande problema do Security Breach, o original. Tinha tantos lugares e tantas coisas que você se perdia completamente e às vezes não tinha nada. Às vezes realmente você ia num lugar e ele não tinha absolutamente nada pra te apresentar, e isso deixava a coisa muito frustrante. Diferente aqui na DLC, que tem bastante coisa pra apresentar, tem bastante coisa pra você ver, e tem vários detalhes e mistériozinhos, o que é bem legal também. Então, no geral, eu acho que a DLC, ela foi bem melhor que o jogo base, e, bem, ela dá uma complementada na história, deixa, assim, alguns mistérios no ar, e eu acredito que o FNAF 10, justamente a continuação, vai trazer mais detalhes do relacionamento Gregory e Vanessa, que eu acho que pra mim agora é o grande ponto do tipo, beleza, não tem mais o Glitch Trap, o que aconteceu com ele, ficou preso lá no MXES, aquela coisa toda, né, fez aquela parada lá do computadorzão, beleza, fez as coisas loucas, tem um mímico lá embaixo, o que vai acontecer se esse bicho tá vivo ainda ou não, o que tá rolando, se a Cassie sobreviveu, e aí também aquela coisa do FNAF 10 tentar explorar talvez a relação Gregory e Vanessa, pois é o que dá a entender até no próprio Candy Cadet, o que eu falei, caramba, Candy Cadet na DLC, muito legal, gosto, Candy Cadet foi um bagulho bem da hora no FNAF 6, e tá aqui também um pontinho a mais aí pra própria DLC. Eu diria que a DLC, ela é boa, mas, novamente, eu acho que o conjunto Security Breach deixou muito a desejar, pelo menos na minha opinião, em questão de como a história poderia estar progredindo desde o Help Wanted, como as coisas poderiam ter andado depois do Help Wanted, como a história poderia ter sido bem mais organizada desde o Help Wanted, no Curse of Dreadbear, porque a galera gosta dos videogames, a gente quer os videogames, a gente quer experimentar as histórias pelos videogames, ficar contando tudo em 200 livros diferentes, mano, tem gente que não vai ver, e tem gente que não tá interessada. E começar a colocar coisa em livro dentro do jogo é um pouco perigoso. As pessoas... Eu acho isso meio perigoso, na minha opinião. Pois, novamente, tem pessoas que não vão acompanhar e vão estar completamente perdidas e podem começar a falar, mano, o FNAF tem tanta coisa que eu fico, sabe, sobrecarregado, e aí a galera acaba não tendo mais interesse, porque hoje é tanta coisa em FNAF que qualquer coisinha que você perder, você já tá fora da história. Eu acho que eles deveriam organizar isso melhor, fazer um plano realmente de ação pra, justamente, vamos colocar alguns livros, poucos livros, e focar mais em fazer jogos. Traz mais jogo, traz mais videogame pra nós que a gente vai gostar e vai explorar os mistérios, vai envolver a comunidade em coisas, sabe, de easter eggs e tudo mais. Eu acho isso bem mais interessante do que ficar colocando um monte de informação em livro e até colocando história que não leva pra lugar nenhum nesses livros do caramba, né? Tem história lá que não aponta pra lugar nenhum, só tá lá por tá. Enfim, gostaria uma coisa mais organizada assim, pelo menos é a minha opinião. O que vocês acham? Comenta aí o que vocês acharam da DLC. Eu gostei, os finais são bem interessantes, mas eu acredito que poderia ter um pouquinho mais. Eu fiquei com a vontade do tipo, mano, eu queria um pouco mais de explorar mais a ideia do que rolou com a Vanessa e com o Gregory. O que aconteceu do caramba, dessa coelha do caramba que simplesmente agora já era e deu caramba mesmo e é isso. E ver o que vai rolar com esse mímico aí também, né? Poderia ter sido mais explorado nos jogos pra galera não ficar tão perdida. O que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber. Muito obrigado, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.